Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Por Fora do Campus. É isso aí, Davi. E a gente está hoje aqui com 3 pessoas maravilhosas. Por favor, eu gostaria de se apresentar? Oi, boa tarde, eu sou a Laura, eu sou estudante da Universidade Autônoma de Barcelona, da Espanha, e estudo Biologia Ambiental e estou fazendo intercâmbio aqui no Brasil. Olá, gente, aqui é o Cúcio, eu faço Antropologia Social na Universidade do Chile e estou aqui para comentar com vocês o que está acontecendo no mundo. Fala, UFMG, tudo bem? Beleza? Eu sou o Rodrigo, sou estudante da Universidade Maior de San Andrés, na Bolívia. Eu faço Ciência Política e, agora eu estou fazendo aqui intercâmbio e prazer fazer este podcast com vocês. Prazer é tudo nosso, prazer é tudo nosso. Mais um episódio de Por Fora do Campus. Quer se apresentar de novo, amigo? Beleza. Pra quem não viu os episódios anteriores, não sabe, eu me chamo Vonner. E sou estudante de Física aqui na UFMG. Também faço iniciação científica no CDTN, na área de materiais. E estou aqui para falar um pouquinho com vocês. É isso, meu nome é Davi, faço arquitetura na UFMG. Hoje a gente vai falar de um assunto eu acho que bem atual, né? Eu acho um dos mais difíceis até, talvez, do nosso podcast. Porque é um assunto de fato muito recorrente no mundo. E a gente juntou essas pessoas tão legais e de áreas tão diversas para falar sobre... Qual nós temos de hoje, amigo? Pode falar. Mudanças climáticas. Eles já estão vendo no título, já. É verdade, né? Nossa! Exato, já estão vendo no título, eles sabem já que a gente vai falar sobre mudanças climáticas. E sim, como você disse, é um assunto que hoje em dia ele é uma pauta de discussão muito importante, né? Bora começar? Começa então. Vamos. Gente, pra vocês, como vocês veem as mudanças climáticas? O que é isso, na visão de cada um? Para mim, é uma questão um pouco estressante. Eu que estou estudando isso, eu tenho que afrontar, né? Mas vocês sabem sobre a ansiedade climática? Eu acho que é um conceito que é existente. Eu tenho um pouco disso. Eu fico com muita ansiedade, muito estresse, pensando nisso. Porque eu sei que é um problema muito grande, muito real, que vai afetar muito forte no futuro. Eu fico nervosa, eu não sei como eu vou viver no futuro, né? Como a gente vai viver. É um conceito bem interessante, eu não conhecia esse conceito, mas faz todo sentido realmente, porque você fica se perguntando, né, o que vai acontecer de fato, porque tem algumas coisas que já estão acontecendo, eu acho que muita gente que está acompanhando o podcast já sabe, né, das enchentes no Rio Grande do Sul e fora em outros lugares do mundo também já aconteceram isso, tem acontecido durante esses últimos anos, então é algo bem presente mesmo. E pra você, Cúcio, como se você enxerga as mudanças climáticas nesse âmbito da antropologia? Assim, não sei se eu vou falar tanto desde a antropologia mesmo, mas como pessoa que também habita num território, né, que está sendo muito afetada pelo extrativismo, pelas mudanças climáticas e como uma pessoa que está vendo como o dia a dia o território está mudando, eu sinto, por um lado, medo, porque é um fenômeno, e desde aí eu vou falar um pouquinho mais desde a antropologia, é um fenômeno de muita complexidade, assim, é uma coisa que tem dimensões globais, precisa de que nós mudemos também nossa forma de pensar o mundo, de produzir o mundo, nosso sistema econômico, então é uma coisa que não vai... Embora todo mundo saiba que temos que fazer essa mudança, não vai mudar daqui a pouco, né? Mas eu também eu sinto vontade também, quando eu vejo que as pessoas, na crise que estamos vivendo, elas têm a capacidade de agir, de ter um sentido de comunidade, de resistência. Eu acho que isso também me dá uma força, assim, para enfrentar o que está acontecendo. É bem interessante. Você falou aí sobre extrativismo. O que seria isso? O extrativismo é um modo de produzir que, por exemplo, nós, como pessoas que
são latinos, né? Conhecemos muito bem porque nossos países foram construídos desde a base do extrativismo e que principalmente o modo de produzir aqui, desde o colonialismo, foi pensado para extrair os minerais da terra, os recursos. A natureza é pensada como um recurso que o ser humano tem para tomar e produzir. E aí ninguém está pensando exatamente nas consequências disso, né? O extrativismo também funciona em relações de dependência. Então ele, por exemplo, sei lá, aqui em Minas Gerais, é uma coisa assim muito visível, assim. Visível, infelizmente. É um estado que literalmente foi construído a partir da mineração, da extração de minerais. E o que acontece é que isso vai gerando consequências que são irreversíveis no território. Também, a maioria das vezes, são as principais formas de economia, porque são geradas em populações que não têm outra forma de gerar recursos, né? Sim. Então aí você vai gerando essa relação de dependência e um ciclo sem fim. Eu estudo muito isso na arquitetura e urbanismo também. Lá na escola de arquitetura a gente tem muitos grupos que estudam os territórios minerários, né? Principalmente aqueles atingidos pelos últimos desastres, que não dirão desastres, dirão acidentes. Mentira, não diria acidentes, diria crime, na verdade. Foram propagados, propiciados pelas mineradoras, né? Tipo, eu não vou citar nomes aqui de empresas, né? Não tenho dinheiro pra pagar processo. Mas a gente estuda muito isso também. E é algo realmente bem complicado. Eu sinto muita tristeza porque tem paisagens tão bonitas e quando você vê a mineração, ela destrói tudo. Tipo assim, por exemplo, uma coisa bem atual e das mais marcantes é a Serra do Curral, né? A Serra do Curral é a serra que abraça a cidade de Belo Horizonte, inclusive no plano de criação e do projeto de Belo Horizonte. A serra estava pensada justamente para ter... Antes, quando foi construída e projetada, cada ponto de BH você conseguia ver a Serra do Curral. Só que ninguém sabe que por trás da Serra do Curral a mineração já está, acabando com ela. Tem planos do governo, inclusive do estado, para continuar esse negócio de mineração. Então é algo bem complicado mesmo. Mas e você, Rodrigo? Como, no âmbito da ciência política, como vocês veem a mudança climática? O que é mudança climática? Bem, eu acho que é uma questão complexa porque a ciência política mesmo não tem uma área de estudo sobre as mudanças climáticas. É uma questão que hoje tenta ter um olhar para isso, mas não é muito específico. Eu falo disso porque, por exemplo, na minha universidade aconteceu algo recentemente. Uma autoridade da universidade propôs que o curso de graduação em ciência política deveria começar a estudar gestão ambiental. Isso quebrou as pessoas do curso de graduação em dois grupos, que estão de acordo com isso, que falam que é bem necessário, e quem não, porque acham que isso não é uma questão da política mesmo. A política vai ter, digamos, um olhar para a questão de la gestão da política, em questão de meio ambiente, tudo isso, mas não é propriamente uma preocupação da ciência política a questão do meio ambiente. Mas pela questão mesma das demandas da população para os governos sobre o respeito para os animais, o respeito pelas áreas protegidas, tudo isso, é que a política tem que ter também um olhar um pouco mais inclusivo com estas questões que, se bem não são da política mesma ou da ciência política, de um estudo mais científico, é uma questão que afeta a todos. Além de ter muitas coisas, eu sinto que muitas das principais petições da população para os governos recentemente têm que olhar com questões climáticas. A questão da água, a questão do respeito pelos espaços protegidos das povos indígenas, por exemplo, que acontece muito no meu país. Então, é uma relação entre a política e o meio ambiente. Eu acho que tem que olhar mesmo com a população, com as pessoas que sentem que é preciso que os governos olhem para isso também, que é importante. Porque as mudanças climáticas hoje eu acho que são o efeito de um sistema mesmo de explotação capitalista que tem agora efeito nas pessoas, nos povos, na forma em que a pessoa entende a vida mesma, não como que eu tenho que consumir
E para consumir eu tenho que explotar a terra, eu tenho que explotar os recursos minerais. Muitos países têm sua principal fonte de dinheiro justo nisso, na explotação do meio ambiente. Então eu acho que a relação vai mais ou menos por aí, né? Que é uma questão que não é própria nem mesmo da política, mas que está muito relacionada. Então eu acho que vai por aí. Mas em relação agora, vou voltar mais para você, Laura, o que causa essas mudanças climáticas? Tipo, as consequências das mudanças ou o que causa? O que causa, Ok, tá bom, desculpa. Então, as mudanças climáticas são, tipo, mudanças muito fortes, muito profundas das temperaturas e são causadas pelas ações humanas. Porque, ao longo do tempo, a gente pode ver que tem diferentes períodos de mudanças climáticas. E isso é um argumento das pessoas negacionistas do tema das mudanças, da mudança climática, né? Que não, mas o planeta Terra já tem diferentes episódios de mudança climática, não é a primeira vez que a gente está vivendo, a gente não, mas a espécie humana não, mas que a Terra está vivendo essas temperaturas tão altas, né? E isso é verdade, mas você tem que centrar na questão de o que provoca isso. Geralmente eram fenômenos naturais, só ciclos da Terra, não? Mas agora é tudo pelas ações dos humanos, das indústrias, das minerações. Também é isso, tipo como a gente está usando a Terra e os recursos desse jeito tão exagerado, tão forçado. Então tudo isso está levando o planeta a um ponto de não retorno, de explotação tão grande que causa todas essas mudanças. Isso até é uma coisa interessante. Eu estava fazendo uma matéria de programação em física. Uma das coisas que a gente teve que fazer foi uma análise de dados da mudança climática ao longo de muito tempo, não vou saber dizer desde quando, e a gente via que realmente tinha esses ciclos de mudanças climáticas, né, de média de temperatura da Terra, só que pelo que eu vi, mais ou menos desde a época que começou a Revolução Industrial, teve um pico absurdo na mudança. Isso é até uma coisa interessante, mudança climática. Qual a diferença entre uma mudança climática e a mudança do tempo? Sei lá, hoje tá calor pra caralho e, sei lá, amanhã vai fazer frio. Qual a diferença de eu falar entre mudança climática e mudança temporal? Então, tem diferentes diferenças. A primeira é a questão de se é causada pelos humanos ou não, né? Tipo, as mudanças climáticas são somente humanos, essa explotação, né? As temporais não. Você pode esperar uma mudança temporal, mas as mudanças climáticas não são tão predicíveis. E também as mudanças climáticas são ao longo do tempo, a um longo prazo. E as mudanças temporais não. São mais sazonais, são mais anuais. O inverno, o verão. Você sabe que, ao menos na Europa, sabemos que no inverno vai ser frio, o verão vai ser quente, primavera e vai chover muito. Mas agora também, com as mudanças climáticas, você já não sabe mais. Porque agora o inverno, eu estava falando com a minha família, não estava frio, não chovia, não chove quando tem que chover, não está frio quando tem que estar frio, não está quente quando tem que estar quente. Não, na verdade está sempre quente, né? É assim. Sim, você sabe as diferenças. É perceptível, até pra gente aqui em BH, né? Tipo, eu lembro que eu cheguei em 2022 aqui. Eu já falei no primeiro episódio, né? Eu sou de Fortaleza, que é uma cidade no nordeste do Brasil, então é muito quente sempre. Tipo assim, a mínima lá sempre é 24, não desce do que isso. Lá o clima é muito estável, tipo 24, 32, 24 todos os dias, lá não tem inverno, verão, lá é tudo a mesma coisa, o que acontece é que lá tem uma época chuvosa. Então o frio, quando eu cheguei em BH em 2022 e quando começou maio, assim, no começo de maio, veio uma frente fria que eu peguei 7 graus, eu pensei, gente, que legal, eu tô passando frio, eu tô passando frio pela primeira vez. E, tipo assim, ano passado não tava tão frio, mas ano passado tava muito quente aqui no começo nessa mesma época do inverno. E eu lembro que tem muita gente comentando sobre... Gente, eu tenho um vício muito grande que eu tô confessando. Eu sou viciado em ler comentários de coisas, gente. Eu leio muito comentários de Instagram.
E eu vejo as pessoas falando assim, nossa, mas eu lembro que fazia tanto frio aqui, tarará, e tal. Então você vai vendo um padrão sendo quebrado, justamente, sabe? Por exemplo, lá no Ceará tem a época chuvosa, só que não chove tanto, por isso que tem problemas de seca. Justamente porque o período chuvoso, que é de março a junho, ele é irregular, ele não chove tanto, então lá tem secas. Só que minha mãe falou que está chovendo muito, muito, muito. E eu não lembro de estar, tipo, junho chovendo tanto assim, sabe? Então, realmente você vai ver umas tendências mudando bastante, assim. Isso eu também percebi lá em São Paulo, quando eu morava lá. Na verdade, quando eu era criança, era muito comum ter temperatura abaixo de 0. -2, -1. Hoje em dia, nunca. O máximo que você vai conseguir é 10 graus no inverno. Frio, nossa, não sabia que tinha isso lá. Sim, bastante. São Paulo, conhecido como Terra da Garoa, chove bastante, bastante. Hoje em dia não, nem tanto. Hoje em dia diminuiu a chuva lá. É uma coisa que eu sinto saudade pra caramba. Muito. Mas é sempre nublado lá, né? Ah, isso né? A poluição tá lá ajudando muito, né? Inclusive para o efeito estufa. E quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente pensa também, tipo, quais são, que as pessoas são afetadas, né? Quem são as pessoas mais afetadas, assim, por isso, geralmente? Eu acho importante entender que, obviamente, todo mundo é afetado, sem dúvida alguma, mas as populações que são mais precarizadas, os países que menos têm recursos para, tipo, fazer pesquisa, gerar soluções, essas são as pessoas que são mais afetadas, assim. Eu acho que todo mundo sabe quem são, tipo, as pessoas negras, as pessoas, tipo, com menos recursos econômicos, as pessoas, tipo, os indígenas. Não é, tipo, só um grupo específico, é todas as pessoas que têm diferentes opressões no sistema capitalista que estamos vivendo, estamos sendo afetadas de diversas maneiras pelas mudanças climáticas. E isso tem muito a ver com como a economia mesma está estruturada. Então não tem como ignorar que as pessoas que têm mais privilégios hoje são as pessoas que não conseguem perceber, tipo, o impacto que está tendo as mudanças climáticas. E são precisamente as pessoas que estão nas posições de poder, né? Eu acho que isso é uma questão bem polêmica, porque geralmente sempre neste tipo de falas, de debates, vamos tentar como que olhar para quem é o afetado. Mas eu acho que o principal debate é quem causa isso. Que geralmente são sempre as pessoas que têm justo estes privilégios, porque são pessoas que são donas de, por exemplo, empresas. Você sabia o último cancelamento de Taylor Swift, por exemplo, de seu avião, que ela vai comprar pão em seu avião? Então, é uma questão que muitas pessoas começaram a falar como que, nossa, por que você faz isso? Sabendo o efeito que você tem fazendo isso, não? Mas ela é uma pessoa que não vai sentir isso, porque ela tem todos os privilégios que tem na fama de ela. É a mesma questão de dinheiro que ela tem, né? Então, é lógico, né? Nós não vamos a pensar em estas pessoas como pessoas que têm tanto efeito nisso, mas são os principais causantes, são quem provocam isso. Porque falar de quem tem o efeito, de quem recebem o efeito, é algo que se sabe, mas falar disso eu acho que é uma questão que é necessária e precisa, mas eu acho que também é mais preciso ainda falar sobre quem causa tudo isso, não? E quem tem a responsabilidade de essas questões. Então, é também isso. Verdade. E você comentou da Revolução Industrial, né? Realmente acho que foi um pico de poluição, assim, porque muitas máquinas foram inventadas, a própria locomotiva foi inventada, as indústrias surgiram, claro, né? Então, e hoje eu acho que muitos dos países que começaram esse processo de industrialização, assim, às vezes eles não estão com esse olhar de que, poxa, nós já causamos muita coisa, né? Então, talvez trazer alguns reparos e fazer isso ou aquilo, não sei. Como a política estuda também essa questão de, numa escala mais global, assim, numa escala mais de cada país, sabe? Em termos de políticas para agir contra essa questão das mudanças, dos efeitos da mudança climática. Eu sei que o que eu vou falar é um pouco polêmico, porque muitas pessoas acham que é o correto fazer, mas eu acho que não. Amigo, não temos jeito para pagar processo, mas pode Exatamente. continuar. Não, fica tranquilo. Qualquer coisa a gente encaminha para o senhor Rodrigo. Qualquer processo. Não, mas seguinte. Muitos países, eu vou falar da minha realidade porque eu conheço a realidade onde eu sou,
tem muitas políticas que pesquisam justo isso, não? Como que a preservação da água, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, permitem a explotação de empresas mineiras, por exemplo, que gastam muita água, mais que o que uma pessoa faz gasto na sua vida diária. Então, eu acho que o problema de como se enfocam as questões das políticas sobre questões medioambientais é que fazem responsável a pessoa que não é responsável realmente. Como que não tem muito sentido que você faça, por exemplo, campanhas de conscientização para as pessoas gastar menos água, quando você ainda permite no seu país que empresas façam explotação mineral que gasta muita água, demais. Eu acho que a responsabilidade da questão em sentido das políticas não tem que olhar para o cidadão mesmo, porque ele não é o causante dos cambios, das mudanças climáticas, senão tem que começar a regular a empresa e como ela faz, por exemplo, a explotação de recursos naturais e tudo isso. Se você vai seguir tendo campanhas de conscientização, se você vai seguir tendo, por exemplo, leis que pretendem regular a questão do cidadão, você está olhando para o lugar errado, porque não é aí. Então, muitas pessoas falam que não, que é preciso que as pessoas também tenham essa regulação. Mas não, porque não tem o efeito que deveria ter, porque você justo tem a outra parte, que é justo a questão da empresa, da explotação, que não é regulada. Eu acho que, bom, é preciso, é necessário ter leis que regulem a questão do consumo de água, como as pessoas fazem o consumo, tudo isso sim. Mas se você não vai acompanhar isso como regulação com as empresas, você está perdendo tempo. Então, não sei. E eu acho que isso vai ser sempre a guerra entre o setor científico e o setor mais político empresarial, né? Tipo, eu acho que desde o setor científico é muito fácil chegar ao polo, não? Tipo, vocês têm que usar bem os seus produtos, ser conscientes do uso da água, todos esses temas. Mas quando o setor científico tem que falar com as empresas, com os altos cargos políticos, de organismos assim, lá tem todo o problema. É quando começam sempre os discursos da comunidade científica, falando outras coisas que não são verdade, uma exageração, tudo isso. E isso é até uma coisa que ocorreu aqui, tipo, tinha muita propaganda antigamente de conscientização em relação à população mesmo, né? De, você tem que tomar banho mais curto, você tem que lavar o seu carro com um balde ao invés de mangueira. Só que eu vejo que de algum ano pra cá a gente tá mais também questionando, mas e a agropecuária? Esses filhos da puta aí gastam água doidado. Nem nada contra a agropecuária, amo vocês, mentira, amo nada. É tomando com vocês, sou vegano, é nóis. Mas é que eu pensei no processo. Pensei no processo vindo, mas não disse o nome de ninguém. Verdade. Mas eu acho que esse é um debate que é bem interessante, porque é o mesmo que eu falava antes, né? É como que, por exemplo, agora no meu país tem uma questão bem forte como os carros elétricos, que eles não fazem uso de combustível, não, que tem também um efeito na mudanças climáticas. Mas muitas pessoas falam e pensam nisso. Não sei, eu que faço tendo um carro elétrico que é mais difícil de dirigir, porque você precisa todo o tempo ter também conexão elétrica para ele funcionar. Quando Taylor Swift vai em seu avião para todo lado, o efeito que eu estou tentando é um exemplo. O efeito que eu estou tentando mitigar, igual tem outras questões que não fazem realmente a ajuda que se pesquisa com isso. Então, eu acho que esse debate que existe entre a questão de quem realmente deveria ter o olhar para a questão das mudanças, quem deveria realmente como que tomar a responsabilidade, é bem complexo. É bem complexo e eu acho que hoje é bem difícil conseguir que tanto a população como as empresas, por exemplo, os políticos, tenham como que um debate sério que fora das questões dos interesses mesmos que eles podem ter. Eu também acho que um grande problema é o fato de ainda ter essa divisão tão forte entre as ciências, tipo, duras, né, e as ciências sociais, e pensar que a mudança climática é uma coisa que só tem uma forma de ser pensada, né, porque assim,
Isso é uma coisa que, se você fica pensando na origem dessa divisão, está muito ligada ao colonialismo mesmo, essa maneira de olhar para o mundo pensando que nós, seres humanos, somos, além de ser diferentes dos animais, o centro também, e que a Terra é um recurso, e que também nós temos uma divisão entre a natureza e a cultura, né? Quando, na verdade, os seres humanos também somos animais que estamos insertos no meio. Não podemos, pensar que a política não está extremamente ligada nas coisas ambientais, naturais, porque tá tudo aí junto, né? A espécie humana, ela, desde suas origens, ela conseguiu evoluir por causa da domesticação da espécie, da agricultura. Então, assim, uma coisa que desde sempre está ligada, por causa dessa divisão entre natureza e cultura, nós pensamos agora que é uma coisa, como nós podemos fazer para melhorar as condições das pessoas, mas não é somente os seres humanos que estão vivendo essa crise. Também tem os animais, as plantas mesmo, todas as espécies que estão vivendo no mundo também estão sofrendo as consequências de nossas ações, e que elas vêm de vários séculos atrás. Então, eu acho muito importante começar a ter mais diálogo como agora a gente está tendo, e começar a ver esse problema como uma coisa mais coletiva, mais cultural, e também aceitar que vai ser uma coisa que vai demorar. Conseguir que todo mundo deixe de pensar essa coisa como um problema individual, que é precisamente o que as empresas, as transnacionais querem que nós pensemos. É difícil precisamente porque o sistema não quer conseguir isso, né? Todo mundo tá tentando se salvar sozinho e esquecendo da importância de olhar o que está acontecendo de uma maneira mais global e coletiva. Uau, que aula! Aulas! É mesmo. Mas você disse que esse problema é um problema a longo prazo. Até uma pergunta que eu tenho. É possível a gente impedir as mudanças climáticas, combater elas, destruir? Eu acho que, se todo mundo chegar a um acordo, todo mundo se conscientizar, começar a fazer as coisas bem, tem uma solução. Há muitos anos, quando começou o problema do buraco na... Camada de ozônio. Isso. Se falou do principal causante, era um gás que saía dos frigoríficos, tudo isso assim, que eu conheço como CFC. Eles, desde a comunidade científica, políticos, tudo isso, se proibiu o uso desse gás. E agora o buraco está sendo reduzido. Então, se pode ver que tem soluções para coisas. Eu acho que se todo mundo começar a atuar bem, seria possível. Mas não em todos os campos, né? E também seria uma coisa que demoraria. Sim, concordo. Quando a gente fala em aquecimento global, mudanças climáticas, a primeira coisa que a gente pensa é aquecimento global, né? Existe alguma outra coisa fora aquecimento global que remete a mudanças climáticas? Eu acho que a principal questão é essa, mas também é mais a parte da explotação da terra, né? Sim. O problema é que tudo está tão relacionado que chega um ponto que você não pode atuar a um nível e deixar fora os outros sem que esteja relacionando tudo e que não funcione. O aquecimento isso, global, afeta muitas coisas diferentes. Dentro disso tem as mudanças climáticas, também tem a composição dos gases atmosféricos e outras questões. Não é o mesmo o aquecimento global às mudanças climáticas, que isso eu também acho que é uma questão que todo mundo confunde, né? Eu tenho uma pergunta. Mas aí depois de me na edição, senão, se a minha pergunta está ruim, mas, por exemplo, nós não vamos falar sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Isso é uma consequência das mudanças climáticas ou é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo por causa do territorialismo, mas também tem a ver com uma mudança climática aqui? Eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente pode falar... E entra muito na minha parte também. Perfeito. Porque, por exemplo, a Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, que está
São muitas cidades afetadas, mais de 300 cidades afetadas, né? Mas Porto Alegre também sofreu muito com isso. A cidade, ela alargou, ela passou do seu território inicial e expandiu. Só que o quê? Pegando uma parte natural do rio, basicamente o rio. E a foto que tá da parte inundada é exatamente onde estava antes, tipo assim, sabe? Então, é o desenho que era original. Então, esse é um dos fatores que acontece muito, tipo assim, com essas coisas de enchentes e tal. Tem muito a ver com também com a ação do homem, totalmente, nas cidades principalmente. E, além disso, o próprio asfalto ele aumenta a temperatura. Eu lembro que antes de fazer arquitetura, eu fiz um curso chamado Edificações lá em Fortaleza, que é uma outra instituição federal também. E eu lembro que eu tinha uma disciplina chamada Elementos do Meio Ambiente. E o professor falava que em 1960, 70, tipo, um ponto perto da praia de Fortaleza, quando tava de noite, dava 18 graus. Tipo assim, uma coisa... Aquilo que eu falei pra vocês, Fortaleza não tem menos que 24 graus, porque é muito quente sempre. Mas o próprio asfalto é uma coisa que esquenta muito a cidade, sabe? Então, é claro que isso não tá tão atrelado, tipo assim, de uma forma tão direta às mudanças climáticas, porque isso tem a ver muito mais com a ação do homem numa escala mais urbana das cidades. De uma forma geral, tô querendo dizer que o homem, aquela modificação que o homem faz, principalmente nas partes naturais da cidade, nossa, reflete como as cidades estão sendo atingidas por tais efeitos, por exemplo, sabe? Eu acredito que, na verdade, eu acho que é justamente isso, como a Laura falou, que a ação do homem, mesmo na cidade, vai influenciar nas mudanças climáticas. Acho que não tem como separar isso. Sim. Por exemplo, aqui em BH, eu lembro que antes de me mudar pra cá, aqui tinha muitas enchentes e riscos de deslizamento, porque enfim, é uma cidade com muito relevo, né? Mas BH foi construída sobre rios. Você passa pelo centro, nossa, eu estou na escola de arquitetura, que é ali perto da Savassi, e do lado da rua da escola tem, assim, esse aqui passa um córrego. Você sabe que debaixo da Fleming tem um córrego também? Não. Tem um córrego natural debaixo da Fleming que está tampado e ele desemboca lá na Lagoa da Pampulha. Então, tipo assim, isso acaba... Nossa, é uma cultura muito do homem, assim, de tampar as coisas naturais. Que se dane as coisas naturais, aí depois acontece enchente, pra onde a água vai? Asfalto não é permeável, sabe? Tipo... Uma coisa que até é louco, né? Que a gente cobra coisas naturais e a gente cria coisas artificiais pra tentar repor isso, que nem a Lagoa da Pampulha. E também tem outra questão que, por exemplo, a substituição, por exemplo, o tamponamento de rios, colocar em canais, por exemplo. Você tá... Geralmente a base dos canais são de concreto. O que o concreto faz? Ele é liso, ele não tem nenhum atrito da água, então a água é muito mais rápida para passar por lá. Então, se chover muito, quando tiver algum tipo de enchente, a velocidade da água vai estar tipo dobrada, sabe? Por quê? Porque não foi respeitado os seus atritos naturais, geralmente são curvas. As coisas, o caminho da água geralmente é assim, principalmente quando ele desce tipo das nascentes e tal, sabe? Então isso não é respeitado. Quando isso não é respeitado, tem coisas assim, sério, que as cidades, os governantes precisam ver muito isso, sabe? Uhum. E existe, Rodrigo, alguma área que você conhece de estudo em relação a evitar, né, as mudanças, mitigar o dano? Desde a política? Desde a política. É justo o que eu falei antes, não? No meu curso de graduação tem agora 3 especialidades. Uma em relações internacionais, outra é gestão pública e a outra é gerência política, que é a que eu faço. Mas nenhuma das 3 tem alguma relação perto com a questão das mudanças climáticas. É aí que esta autoridade lança a ideia, não? Agora os cientistas políticos têm que conhecer como fazer gestão ambiental. Então, eu acho que isso já foi aprovado. Então, a partir de agora, quem quiser vai ter a possibilidade de estudar isso. Mas ainda tem um debate, né? Porque o cientista político não é um gestor ambiental. Então, como ele vai poder fazer gestão ambiental se ele não conhece toda a questão da sua formação? Você não olha nada perto para isso. Tem, além disso, o curso de graduação em gestão ambiental mesmo, ou engenharia ambiental também, que eu acho que eles são quem estão mais capacitados para fazer isso. Mas eu acho que desta questão da política, o único que a política pode fazer sobre isso é a tomar de decisões, a fazer leis, tudo isso que realmente sim é o campo da política mesmo.
mas a gestão ambiental, esta política, eu acho que não. Eu sou das pessoas que estão muito em contra de que os cientistas políticos estudem algo que não é de eles. Não é como falar, também podem estudar medicina e outras coisas que não são. É lógico, o político tem que ter uma preocupação pela saúde, pela educação, mas não tem que fazer tudo como especialidade, porque para isso também você tem outras pessoas capacitadas para isso. Então, eu acho que desta questão da política mesma, o que importa é que quem têm a possibilidade da toma de decisões, fazem as tomas de decisões assessorados por pessoas que sepam como, por exemplo, ter leis que tenham um efeito bom para a questão de mitigar as mudanças climáticas, as questões ambientais. Mas esta política mesmo eu acho bem difícil, por isso, né? É bem complexo. Não sei se vocês concordam, mas tipo assim, eu acho que as mudanças climáticas, elas são um tema é um tema muito contemporâneo, né? Então talvez no curso de política ou essa área abordar isso logo de primeira, talvez seja uma adaptação que esteja acontecendo, né? Eu acho que na UFMG a gente tem alguns cursos, não sei, já ouviu falar dos ciências socioambientais? Não? Desculpe, gente, das ciências ambientais, eles são legais, amo vocês, mas não. Mas acho que tem esse curso na UFMG, eu acho que já tem, né? E eu acho que já é um curso que já aborda, e eu acho que na FISH, provavelmente. Então, eu acho que é um curso que aborda essas duas questões. Então, mas ainda assim é uma coisa muito contemporânea. Porque aquilo, eu acho que no começo as pessoas, os países, né, tipo, o homem, no geral, tava pensando muito, vamos nos desenvolver, vamos queimar coisas, vamos fazer indústrias. E agora, tipo, as consequências estão bem aparentes e eu acho que isso tá ficando muito à tona, então talvez surja Eu acho que é uma questão muito contemporânea, mas isso não é uma excusa para actuar, né? Tipo, os políticos podem usar isso como excusa, mas olha, quando aconteceu toda a questão do Covid, foi sempre rápido. Por quê? Porque tinha muitas pessoas morrendo. Muitas pessoas, só pessoas afetadas, né? A questão das mudanças climáticas afeta não só as pessoas, ao planeta. E tem a questão das diferenças de classe. E quem decide como atuar e tudo isso, as pessoas que não estão tão afetadas. Se é uma questão contemporânea, mas tem outras questões que são muito contemporâneas, que são muito interessantes para resolver muito rápido, porque são mais urgentes, né? A questão das mudanças climáticas é muito urgente, mas parece que não é tão importante. E eu acho que isso não tem que ser uma excusa que seja contemporâneo, porque se eles quiseram, seria falado de outro jeito, seria gestionado de outro jeito, não sei. Eu acho que não é tão recente, não é? A primeira vez que existiu um debate na questão das Nações Unidas sobre meio ambiente é em 1972. Tão novo não é a questão, mas acontece que agora os efeitos são um pouco mais fortes. Além que muitas pessoas começam a ter também uma questão de conscientização sobre a questão da importância da preservação do meio ambiente e das questões de respeito pelos animais, por exemplo, que antes ele não existia. A questão do veganismo, por exemplo, bom, né? Você pode falar bem sobre isso, mas eu sinto que é bem preciso fazer. Não é simplesmente uma questão de respeito pelos animais, também é uma questão bem política. Total. E não é recente. Então, eu acho que a questão de como a sociedade percebe a responsabilidade dos políticos sobre isso tem um olhar justo em que muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que o político tem que resolver a vida das pessoas. E não é assim. Não é realmente sua labor. Então, por isso é que as pessoas pensam muito em que que a política tem que resolver a questão do meio ambiente, a questão da saúde. Tem uma responsabilidade sim, mas é uma questão bem coletiva, onde está a sociedade, estão as pessoas que podem não sentir-se muito afetadas por isso. Então, por isso eu sinto que a questão de que agora é um tema mais de debate e tudo isso é porque os efeitos são mais fortes e as pessoas estão começando a ter um pouco mais de consciência da que existia antes. Mas dentro do debate da política mesmo é bem antigo, desde 1972 que se fala sobre estas coisas. Incluso mais recentemente agora você tem a democracia verde, por exemplo, que é uma nova corrente de pensamento político que pesquisa justo isso, não? Como que vamos a entender a política, mas também temos que entender a questão verde, a questão do meio ambiente. As duas têm que ir juntas, porque senão não vai funcionar. Ou mesmo das questões de muitos movimentos sociais que agora tem como bandeira mesmo a questão do meio ambiente. Então, eu acho que a questão de que a sociedade tenha agora mais consciência sobre isso
é um bom passo, algo bem necessário, mas é uma questão coletiva. Então não é possível entender isso somente desde a responsabilidade de algumas pessoas ou algumas partes da sociedade, senão é tudo em conjunto. Eu acho que nós também não temos opção, né? Tipo, agora é urgente mesmo. E agora também as pessoas que estão no poder mesmo, que muitas vezes são políticos, mas também é a classe empresarial, né? Também estão sofrendo as consequências. Porque, assim como você diz, não é uma coisa de só agora, não, né? Tipo, tem 50 anos que a gente está percebendo as mudanças climáticas e as suas consequências, mas agora está virando uma coisa central, né? Porque nós não temos outra opção. Eu acho que também é importante pensar que tem essa política mais formal mesmo, mas também lembrar que nós, como pessoas, também estamos em cada momento fazendo a nossa própria micropolítica com cada ação que fazemos. E isso eu acho importante, tipo, pensar que também é bom fazer um questionamento às pessoas que estão no poder mesmo, porque tem é uma coisa histórica também. Tipo, tem anos em que os movimentos ecologistas estão fazendo demandas, né? E agora que está virando uma coisa mais ouvida, tipo, agora que estão prestando mais atenção para isso, mas também não tem jeito de fazer essa coisa mais amigável. Tem que ser urgente mesmo, eu acho. Boa. Então, a gente está quase no final do nosso episódio de hoje, mas antes a gente queria, para encerrar, né, fazer uma pergunta para cada um de vocês. Dentro da área do estudo de vocês, o que você acha necessário, tipo assim, o que você faria para poder amenizar esses efeitos das mudanças climáticas, começando por você, amigo da física? Bom, eu não estava preparado para isso, mas tá bom. Eu creio que na física o que a gente pode fazer é tentar trabalhar de uma forma mais sustentável, criar novas tecnologias, né? Por exemplo, sei lá, você provavelmente disse, Rodrigo, em relação aos carros elétricos, né? Comentou. Ao invés de tentar trazer novas tecnologias que, ao invés de o carro seja movido a gasolina, ele ser movido a uma energia mais limpa, alguma coisa assim. Ou talvez criar alguns outros materiais que são mais sustentáveis e mais biodegradáveis. Creio que criar novas tecnologias nesse âmbito. Bom. Acho que no meu âmbito de estudo, e talvez também tentar compreender um pouco mais dos fenômenos da atmosfera, fenômenos terrestres, o que causa isso e maneiras que a gente pode amenizar fora as que a gente já conhece, né? Boa. Laura? Biologia. Eu acho que é muito principal, não? A biologia. Tipo, eu acho que o processo de entender o que está acontecendo já foi feito. E agora, eu acho que o que tentamos é que todo mundo possa entender, não só a comunidade científica mesmo, senão todo o povo em geral, mas também outras esferas, como estamos falando agora, não? Os políticos, tudo isso. Eu acho que a biologia agora deveria não só tentar achar jeitos de minimizar os efeitos do efeito estufa, aumento das temperaturas, tudo isso, senão pesquisar para o futuro, saber o que vamos fazer, o que vai acontecer com as pessoas e os animais e o planeta. Já começar a achar soluções para tudo o que vai acontecer no futuro, que vai ser grande. É isso. Podemos ver como no todo mundo está afetando de maneiras diferentes. Tem zonas do planeta que tem água pra caralho, tem zonas do planeta de onde eu sou, principalmente lá na Catalunha, não temos água. Então, eu acho que é importante isso, que a comunidade científica pesquise maneiras de como compensar os efeitos nas diferentes zonas mundiais, globais. Eu pensando numa perspectiva mais
social, cultural, né? Eu diria que é muito importante permanecer junto, gente. Tipo, quanto mais você participa da sua comunidade, você mais vai ganhar consciência da importância, da relevância do que está acontecendo, não só com você mesmo, senão com as outras pessoas que têm realidades diferentes. E o que mais eu acho importante também lembrar da importância da sua ação. Não é uma coisa individual, né? Mas tudo começa com você. Eu acho isso importante. Sim, totalmente. Profundo. Eu esqueci de falar que também é muito importante não deixar fora as comunidades que não conhecem tanto, né? Tipo, sim, eu falei da importância de conhecer e entender, mas, por exemplo, tem agora muitos programas de participação social em projetos que envolvem a natureza. E isso eu acho que faz que as pessoas se relacionem de novo com a natureza e esqueçam um pouco essa divisão entre raça humana e natureza, porque a gente é natureza também, né? E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo esqueceu, como a industrialização e tudo isso. Eu acho que é preciso ter coerência, né? Principalmente, que os políticos tenham coerência como que fazem. Que, como eu falei, tá bom ter leis, ter campanhas de conscientização para as pessoas, para a população, mas que também isso ser acompanhado pela coerência do que se faz com os momentos de negociação, por exemplo, com as empresas, com quem estão encarregados da indústria. Porque é o que eu falava, né? Se você simplesmente vai tentar de fazer culpável a população, tendo o verdadeiro culpável do seu lado, que é a empresa, que é o empresário, que é a indústria, então você não tem coerência, não é? E eu acho que o principal é que exista coerência entre o que o governo faz e o que o governo também ao mesmo tempo vai falar. Não, porque agora é uma tendência bem comum que os governos tenham propostas sobre a questão do meio ambiente, que vão eles tentar trocar tudo isso, mas quando eles chegam ao poder, a questão é totalmente diferente, não é isso? Então eu acho que o principal é que quem fazem a assessoria dos governantes, que é o que eu estou estudando para ser assessor, sejam pessoas que tenham coerência e possam pesquisar as melhores formas de que a gestão política seja coerente com o meio ambiente, com as pessoas e tente sempre buscar o melhor. Isso é o melhor que pode fazer a política mesmo, porque a ciência política como uma questão de estudo agora ainda é muito nova em questão das questões ambientais, como eu falava, não é? Como que recém está olhando para lá, mas na política real acho que é uma questão bem importante de ter coerência, simplesmente isso. Davi, Eu que... você agora. Eu tinha até esquecido que eu fiz a pergunta, né? Eu acho que no campo da arquitetura e urbanismo, que diz respeito à parte da arquitetura, eu acho que construir com materiais mais, realmente, sabe, ter essa consciência, porque, não sei se vocês sabem, mas o concreto, né, que é basicamente um material mais utilizado quando se fala de construção, assim, ele consome muita água, né, tem água na receita dele, tipo assim, a indústria da construção civil é uma das que mais sugam água assim do mundo, digamos assim, né? Porque nos seus componentes tem muita água e também pedras, britas, então são coisas naturais, né? São matérias-primas naturais. E eu acho que é importante ter esse olhar, pensar um pouco mais nos materiais que vão ser utilizados e explorar um pouco mais de outros conceitos, como, por exemplo, a arquitetura aberta, que é, por exemplo, construir uma casa que ela pode se modificar dependendo do que o morador queira, sabe? Porque isso evita quebrar a casa, construir novamente, sabe? É uma coisa que acontece em alguns países. E no campo do urbanismo, que é essa ciência que estuda muito a questão das cidades, eu acho que é importante lutar por essa consciência de preservar o que já existe de natural nas cidades, né? E formas de realmente não tampar um rio, pelo amor de Deus, uma cidade grande, sabe? E quebrar o curso do rio, que tem todas as curvas. E é importante ter essa consciência, só que é importante que, como você falou, que as pessoas se juntem e tenham essa consciência juntas, né? Que elas fiquem que elas realmente se importem com os seus lugares e que elas lutem por isso, porque, por exemplo, profissionais às vezes nem sempre têm capital político para, sabe, debater com
com a política, com os grandes políticos, assim. Eu falo assim, arquitetos, urbanistas não tem tanto força, mas as pessoas precisam ter essa força, né? Porque são os lugares delas. Então, eu acho importante, nesse ponto de vista, ter essa consciência, mas acima de tudo, ter essa política coletiva também. Bom, é isso, eu acho, né? Pessoal, eu quero agradecer imensamente a todos vocês por ter vindo aqui, participado, ter guardado um pouco do seu tempo para falar com a gente, falar com o público também. Muito obrigado. Muito obrigado, foi uma conversa muito prazerosa, uma conversa muito bacana, foi muito legal. Tipo, a gente tá conversando aqui com gente de várias áreas e outros países, então, tipo, é muito enriquecedor. Muito obrigado mesmo. E é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Vamos. A gente se vê no próximo episódio. E como sempre, nossos Instagrams vão estar aí na descrição. Quem quiser vir conversar com a gente. E é isso. Tchau. Tchau. Quer falar um tchau também? Tchau, tchau. Tchau.